Então, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui no Fórum Cinemática, terceira edição do evento. Agradeço demais o convite do Daniel aqui para estar aqui mediando essa mesa, que vai discutir economia, distribuição e direito à educação, o tema geral do documentário. Antes de começar, queria reforçar o agradecimento a pedido da professora Gisele para o Robson, secretário da ECA, que viabilizou o evento aqui. Essa mesa vai discutir as formas narrativas e o circuito de veiculação do filme documentário contemporâneo. Colocam em pauta diversas possibilidades abertas pela tecnologia digital. Então, essa mesa propõe diálogos com produtores audiovisuais e pesquisadores sobre deslocamentos nas relações sociais e nas dinâmicas culturais produtivas na busca pelo direito à cultura e à comunicação no atual contexto da convergência tecnológica. Eu estou muito feliz aqui de estar compondo essa mesa com 3 mulheres que têm uma atuação bem destacada aqui no setor audiovisual brasileiro. Eu estou aqui com a Malu Andrade, que foi diretora executiva da SPCine, Juliana Lira, da Lira Filmes, e a Josi Campos, do Videocamp, que é uma plataforma de exibição de conteúdos. E eu convido elas aqui para dar uma saudação inicial, começando pela Malu. Obrigada, Giovanni. Obrigada, Daniel. Obrigada, professora Gisele. Boa tarde a todos que nos ouvem. Bom, então, acho que fazendo um resuminho muito rápido, sou a Malu Andrade, fui diretora da SPCine até pouco tempo atrás, então cuidava de toda a parte de difusão, de investimentos, de apoio a festivais. Atuo aí em economia criativa já faz uns 15 anos, tem já uma outra passagem também pela própria SPCine, quando ela estava sendo criada como coordenadora de inovação. Trabalho com conteúdo digital desde 2010. Sou fundadora da rede Mulheres do Audiovisual Brasil, que eu tenho o prazer de administrar junto com a Juliana Lira, e aí com isso eu passo a bola para ela. Olá, gente, que prazer. Eu quero agradecer todo mundo aqui. Ao vivo é isso, o telefone tocando da casa. Eu sou nordestina, sou pernambucana, sou produtora do visual há 23 anos. Né? Comecei muito cedo, comecei em veículo, depois há 12 anos, 13 anos, com as políticas da Ancine, do audiovisual, fui para a produção independente. E em 2018 eu abri um braço da produtora como distribuidora, com a chegada do Roberto Lima, e a produtora cada vez mais pensa em produzir com a distribuição. E tem uma honra, sem dúvida, de dividir a administração do Mulheres do Audiovisual com a Malu. E, enfim, quero agradecer todo mundo, professora Gisele, Giovanni, Daniel, a Josi e a Malu, que honra estar aqui nessa mesa. Josi, eu passo a bola para você. Olá, boa tarde. Queria começar agradecendo o convite, a professora Gisele, Daniel, a Giovanni que vai mediar essa conversa. É uma honra estar aqui com a Jo e com a Malu, que são mulheres que eu admiro. Bom, eu sou a Josi. Nesse momento eu estou à frente do Videocamp, que é uma plataforma online do Instituto Alana para possibilitar que filmes com potencial de impacto cheguem a mais pessoas de forma gratuita. Eu não sou produtora audiovisual, eu não sou cinéfila. A primeira vez que eu fui ao cinema eu tinha 10 anos, a segunda vez que eu fui ao cinema eu tinha 20. Porque nasci no interior, numa cidade muito pequena, mas essas experiências mudaram profundamente a minha vida, e mesmo estudando design, eu entendi que a cultura, né, qualquer forma de cultura, ela é muito potente em transformar a sociedade. Então, eu acho que essa mesa vai ser muito bacana para a gente trocar um pouco de ideias sobre como é que a cultura, de forma geral, nesse caso, o cinema e a educação, eles podem ser aliados para a mudança que a gente acredita, né? Tá certo, Josi, obrigado pelo comentário de vocês, a saudação.
Eu também entrei com pressa aqui, não me apresentei, mas eu sou produtor audiovisual também, tenho uma produtora aqui em São Paulo, que é a Doctela. Tenho vários filmes produzidos já, tenho muito orgulho de ter produzido filmes dirigidos por mulheres também, de apoiar esse protagonismo feminino, inclusive da minha sócia companheira Lívia Pérez, Quem Matou Eloá, que é o mais célebre dos filmes, está aí no YouTube, Lampião da Esquina, que é um longa também, dirigi filme musical sobre a Plebe Rude, banda de rock de Brasília, e também foi feita aqui na minha produtora Carne, uma animação que inclusive concorreu ao Oscar, e devo muito a minha produção à SPCine, nossa agência aqui em São Paulo, que é uma grande parceira nossa, e também aqui no contexto da ECA, acabei de defender minha dissertação de mestrado, que trata dessa questão de regulação e fomento à produção audiovisual, que é um tema mais do que importante, é urgente, dado o cenário atual do governo brasileiro, de desmonte de instituições. Então, eu procurei estudar, aprofundar esse debate, né, tão importante sobre os fundamentos, por que é necessário regular e fomentar a produção audiovisual. E convido todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube a participar também, que possam fazer perguntas, comentários. Eu vou estar lendo aqui e passando a palavra para os nossos palestrantes aqui. E agora vou convidar a Malu para começar. Ela já se apresentou, mas eu vou ler aqui o que está no script, que é a apresentação oficial aqui. Então, Malu Andrade, fundadora da Rede Mulheres do Audiovisual Brasil, atualmente com mais de 22 mil participantes, foi diretora de Desenvolvimento Econômico e Políticas Audiovisuais da SPCine entre 2019 e 2021, sendo responsável pelos investimentos em produções, formação, difusão, apoio a festivais, eventos de mercado e pela implementação de políticas afirmativas pioneiras para o setor no país. Foi Head of Academic Quality da EBAC, Escola de Economia Criativa, leciona no curso de pós-graduação, Negócios e Produção Executiva Audiovisual da FAAP, trabalha com economia criativa há 15 anos, tendo trabalhado no terceiro setor, iniciativa pública e privada. Então, passo a palavra para a Malu, ela vai fazer uma apresentação de 15 minutos, no máximo, aproximadamente, aí. Está com você, Malu, obrigado. Eu vou falar mais, não tem uma apresentação em si, acho que depois a gente pode abrir mais para as perguntas, acho que é onde o diálogo de fato acontece. Eu vou falar um pouquinho das políticas públicas, principalmente da SPCine, né? Eu acho que quando a gente fala de documentário, primeira coisa, né? Acho que o recorte de gênero, raça, a gente não pode desprezar quando a gente fala de documentário, justamente que é onde essas pessoas têm ali a porta de entrada e onde geralmente conseguem se firmar. E, infelizmente, isso acontece porque a gente está falando de orçamentos menores, né, do que um longa ficção, por exemplo. Então, é onde você vai ver ali, principalmente, mulheres e homens negros, e muitas das mulheres que também estão trabalhando. Né? Isso não sou eu que estou dizendo, é a pesquisa feita pela OCA, né, que é o Observatório da Ancine. Quando a Débora Ivanov entrou na Ancine, né, na diretoria, ela conseguiu que o OCA colocasse gênero e raça naquele formulário que todos os produtores precisam responder para fazer o cadastramento da obra. Isso foi a primeira vez que a gente teve, então, alguns dados do setor, né, num recorte de diversidade. Infelizmente, com a saída da Débora, né, com o término do mandato dela, isso se perdeu, a gente não tem esses dados mais. Então, a última atualização que a gente tem é de 2017, sendo que o relatório foi publicado em 2018, e que traz que, então, onde as mulheres, né, o número de mulheres é maior e o número de pessoas negras também, de fato, é no documentário. Isso não é uma coisa só do Brasil, também o Instituto Sueco de Filmes, que é onde tem uma política muito contundente de gênero, também apresenta números, eles fizeram também um mapeamento uns anos atrás sobre isso,
porque eles estavam mapeando o dinheiro, onde o investimento ia, né? Ia muito claro ali na Suécia, na questão de gênero. E também, quando a gente fala de filmes com menores orçamentos, e claro, o documentário, né, é esse local, esse espaço também, é onde as mulheres estão. Por um lado, tem um lado bom de ter mais mulheres dirigindo documentários, outras narrativas, outros olhares, né, para um lado documental, mas por outro também a gente está afastando mulheres e pessoas negras, indígenas e LGBTQI+, de narrativas de ficção. Se a gente olhar não olhar só para um recorte de gênero, de mulheres ou raça, de negros, mas olhar justamente para indígenas e LGBTQI+, onde eles estão também no documentário, né? Acho que todos os pouquíssimos, infelizmente, cineastas indígenas que eu conheço, conheço só de fato, não de conhecer pessoalmente, mas de conhecer um pouco do trabalho, trabalham com uma questão etnográfica e de documentário, né? Justamente porque é o que consegue chegar. E aí é por isso que eu acho que as políticas públicas têm um papel importantíssimo. E, primeiro, assegurar que essas pessoas consigam entrar, nem que seja no documentário, mas que também depois consigam ter espaço para migrar, se quiserem, para a ficção também, né? E aí eu falo da SPCine especificamente. Em 2019, quando eu entrei na diretoria, eu implementei, então, as políticas de diversidade de uma forma ampla na empresa, e uma delas, claro, era no setor ali de editais, que são os investimentos que a SPCine faz. Então, para que a gente pudesse aumentar a participação de mulheres e a participação de pessoas negras, foram criados alguns mecanismos, né, de indução para que isso acontecesse. Um deles pode parecer muito óbvio, mas até pouco tempo atrás os júris ainda eram compostos, em sua grande maioria, por homens brancos e cis, né? Então, quando eu entrei lá, implementei, então, que todos os júris seriam paritários. Isso já vinha sendo, já tinha acontecido quando eu estava na coordenação, nos júris que eram da diretoria em que eu estava, mas aí depois se perdeu, e aí, voltando para a diretoria, isso voltou. E isso faz uma grande diferença, quando você tem um júri que é metade, no mínimo metade mulheres, e no mínimo uma composição de 25% de pessoas negras, você tem outros olhares para narrativas, né? E isso, de fato, você tem um resultado diferente, e foi o que aconteceu. Isso, óbvio, não é o único mecanismo, tinha um mecanismo de pontuação indutora também, então, pontuação para equipes que traziam uma diversidade de gênero, identidade de gênero também na cabeça de equipes, e a questão racial no empreendedorismo, que foi algo até conversado com a própria APAN, que é a Associação de Profissionais Negros, que sugeriu que, ao invés da gente dar uma pontuação para profissionais, focasse no empreendedorismo negro, para que essas pessoas fossem donas das suas próprias narrativas, o que eu acho muito acertado. E no site da SPCine tem hoje em dia uma aba que está lá, Programas de Diversidade, Políticas Afirmativas, em que é possível comparar os dados desde o começo da SPCine, de 2015 até agora, e o que essa política resultou. Então, de uma maneira muito assim grosseira falando, a gente tem, com esses editais que foram colocados essa pontuação, esse júri, você tem um aumento do número, por exemplo, de mulheres como diretoras, 50% das contempladas, e chegamos na meta que era justamente de ter 25% de pessoas negras sendo contempladas, né, empresas. Não só empresas, mas também teve casos ali de diretoras negras dentro de uma produtora de sócios brancos, mas que evidentemente isso não computa, né? Porque a gente estava focando no empreendedorismo. Só que tem um lado ruim. Se a gente olhar justamente nesses projetos, eu digo ruim porque, de fato, de novo, a gente está falando só do documentário. Todos esses projetos são de documentário, né? Então, acho que tem ali
um olhar do porquê que só os documentários entraram. Óbvio, tinham, mas eram poucos, realizadores negros também olhando para a ficção, mas as narrativas mais contundentes, e lembrando que o júri também era diverso, então não é que foi um júri totalmente branco que analisou, as narrativas mais potentes estavam ali no documentário. Então, o que tem de interessante, eu acho que o que tem de potente nisso, é que daqui uns anos, né, porque a gente sabe que o fomento não está uma coisa muito fácil, então não é que vai sair para o próximo ano, mas para os próximos anos a gente deve ter aí alguns filmes de realizadoras, que eram todas mulheres, negras, entrando no mercado, no circuito comercial de documentários bastante potentes, assim, dos mais diversos, desde documentário que retrata mulheres domésticas, até documentário que vai trabalhar o rap, né, numa lógica mais pop. Então, tem aí narrativas muito interessantes que vão entrar. E eu acho que o documentário, né, ele tem uma tradição no Brasil, né, a gente tem uma tradição de documentário muito forte aqui, e o poder público, enquanto ali um investidor, né, quem ali está fomentando de fato o mercado, precisa dar uma atenção. Muitas vezes, e até porque por ser orçamentos menores, talvez até criar mecanismos e editais específicos, né, só para isso. Eu digo que no âmbito regional ali da própria SPCine, do próprio Estado, né, Secretaria de Estado da Cultura e âmbitos regionais, até seria mais, eu não vou dizer fácil, porque não é essa palavra, mas seria um recorte interessante, porque os entes regionais são geralmente os que têm menos dinheiro. Se a gente olhar em relação ao Mancini, que tem um dinheiro, tudo bem, está parado agora, a gente sabe, não podemos contar. Mas se a gente olhar em situações normais de temperatura e pressão, a Mancini tem muito mais dinheiro que qualquer ente regional. E por ser documentários mais baratos do que ficção, eu acho que os entes regionais podem olhar com um pouco mais de carinho, né, para documentário, de tipo, puxa, é onde eu consigo de fato colocar um dinheiro que vai ser efetivo, e de repente um documentário ser rodado só com aquele dinheiro, não precisar de outros aportes, o que atrasa a produção. Então, em termos de investimentos, eu acho que vem, claro, documentários muito potentes que a própria SPCine colocou, investimento, vem investindo desde 2015, a Secretaria de Cultura Municipal, aí com fomento antes, também, a gente sabe que tem participação da própria secretaria, mas eu acho que tem aí um espaço que pode ser olhado com mais carinho. Claro que não é só de investimento, né, que a política pública é feita, a gente tem de olhar, óbvio, para a circulação desses projetos, aí eu acho que a Josi vai falar isso com muito mais propriedade do que eu, mas ali, enquanto poder público, né, a gente, não só a SPCine, mas, enfim, as secretarias de Estado, tem ali quase um dever de investir em festivais, né, em mostras, que vão fazer com que essa produção circule, com que muitas vezes o público que não vai conseguir assistir de uma forma regular, porque vai demorar ou nem vai chegar, às vezes, no cinema, né, no âmbito comercial. Então, esses eventos, né, esses festivais, e a gente está aí com É Tudo Verdade Agora, acontecendo nesse momento, que é o principal evento de documentário do país, é muito importante que o poder público apoie, né? Desde 2018, esses aportes vêm caindo dramaticamente nos festivais. Eu digo isso porque a SPCine foi, honestamente, o único ente que manteve o apoio a todos eles, e inclusive o ano passado, no momento de pandemia, em que eles perderam muitos dos apoios, naquele momento a gente decidiu manter os aportes, e muitos tiveram de se reinventar. Se a gente olhar, o próprio Anima Mundi acabou,
né? É um absurdo um evento de 18 anos, com a importância que o Animal Mundi tem para o mercado, simplesmente não conseguir ficar de pé porque perde patrocinadores, e aí a gente está falando de patrocinadores privados, mas que trabalham com Lei Rouanet, então... E a gente também está falando do aporte público, que a gente está falando de Petrobras, a gente está falando de BNDES, a gente está falando oh, meu Deus, fugiu aqui o da água, Estado, Caixa né? Cultural, Sabesp. Sabesp, justo, Sabesp, que, né, saiu com todos, né, tirou os apoios. O Fundo Setorial tinha uma linha muito interessante também que acabou. Ou seja, você vê eventos de difusão dessa produção tão importante sendo simplesmente deixados a Deus dará, né? Então, eu acho que desde o ano passado eles são muito guerreiros, assim, em conseguir manter de pé esses eventos. E, querendo ou não, a própria pandemia, eu sei que é muito mais difícil para eles conseguir com que os filmes entrem no digital, porque tem uma questão aí de medo de pirataria e também de, enfim, estratégia mesmo de lançamento. Mas do ano passado para cá, até olhando todos os números dos eventos que a SPCine, e a SPCine apoia muito, são 35 eventos que são apoiados, os números de pessoas que conseguiam ter acesso a esses eventos aumentou assim de uma forma surreal, justamente por ser digital, né? Então você sai do espaço ali do regional, de pessoas que têm de vir até São Paulo para assistir, para pessoas do Brasil inteiro, né, das suas casas, do interior, de qualquer lugar, podendo ter acesso, por exemplo, a todo o catálogo ali do É Tudo Verdade, por exemplo, que é maravilhoso, né, e que não teriam acesso. Outro evento que também acontece aqui em São Paulo, que é o DocSP, tem uma importância enorme para o mercado, né? Porque é um evento barra mercado, barra seminário, então é um espaço muito de venda, de desenvolver projeto, de conhecimento, de troca, de networking, né? Só para eu falar que os eventos não estão só focados na difusão em si daquele conteúdo, mas também na difusão de conhecimento e de negócios, né? Então, de novo, eu acho que o poder público tem um dever aí de manter essa roda girando, né? E, óbvio, estou falando do É Tudo Verdade do OFCP porque são os maiores que tem para documentário, mas você tem outros, e a SPCine também colocou dinheiro ou deu aporte de outras maneiras para eventos que o documentário estava ali, de alguma maneira, contemplado. E para terminar essa parte da difusão, né, é óbvio que o documentário é mais difícil, às vezes, de entrar no circuito comercial, aí Josi e a Ju, principalmente como distribuidora e produtora, vão falar disso, acho que com bastante propriedade. E aí, no caso da própria SPCine, né, aí no caso ali mesmo de poder público, tem, né, 3 possibilidades aí da gente fazer com que esse conteúdo circule, né, na cidade de uma maneira muito efetiva. O primeiro deles é o circuito SPCine, né, então são 20 salas que tem na cidade, 16 delas na periferia. Então, imagina que um documentário que passa só na região central, principalmente naqueles cinemas de rua, podem parar em cinemas no extremo da Zona Leste, no extremo da Zona Sul, pessoas que nunca tiveram contato com uma sala de cinema mesmo, né? Que aquela sala de cinema que tem na sua localidade é a única sala que conseguem ir por valor de ticket, pelo deslocamento, e lá eles vão poder assistir um documentário que, de outra forma, não seria acessível para eles, né? Então, isso como formação de público é muito interessante. Acho que uma das políticas mais acertadas que a SPCine tem, de fato, é o circuito. A outra é a própria plataforma, que é a SPCine Play, ou seja, uma plataforma de streaming pública que está em todo o território nacional, que hoje em dia, desde o ano passado, é totalmente gratuita por conta da pandemia. Então, qualquer pessoa em qualquer lugar tem acesso ao conteúdo e tem muito documentário lá, muito mesmo.
Então, também é um espaço ali, quando a gente fez uma mudança, né, na estrutura da SPCine Play, uma coisa conversada com a equipe de difusão era qual a estratégia. E a estratégia para a SPCine Play foi cinematografia brasileira que não tem, muitas vezes, espaço em streamings tradicionais, né, como uma Netflix, uma Globoplay, uma Amazon. Então, olhar tanto para narrativas clássicas, a gente tem isso, desde Luiz Ganzella até pessoas assim que de fato estão produzindo, fazendo produções muito relevantes, mas que de fato comercialmente não se encontram no mainstream. Isso não só para a cinematografia brasileira, mas também uma internacional aí sim casado com os eventos que são esses que a SPCine apoia. Então, ali também é um espaço muito de difusão e de troca. E outro espaço que nasceu no final de 2019 e que vem, evidentemente, trabalhando de uma forma agora virtual, que são os cineclubes, né? É claro que eles vêm trabalhando muito com a SPCine Play, mas a ideia do cineclube era trabalhar no regional. Então, né, é óbvio que o circuito ele dá conta de uma parte, e os cineclubes eles vêm para ajudar, entrando também nessas localidades em que não há salas de cinema, levando para a população ali uma troca de experiência, de conversa, e os cineclubistas são todos das regiões, pessoas jovens, muito ativos ali, ou que trabalham já com cinema, ou com cultura, e a ideia é aproximar o público. E desde o início, quando a gente começou a fazer isso e era de forma presencial, uma coisa que os cineclubistas queriam muito era trazer essa produção local, né? A gente tem muito uma produção da periferia mesmo, da quebrada, que é feita sem leis de incentivo, ou é feito com uma lei de incentivo ali, principalmente PROAC ou VAI, ou seja, com pouquíssimo recurso, e que não consegue acessar justamente o mercado tradicional, que é o mercado comercial e para salas de cinema. Então, esses cineclubes também se tornam um espaço de difusão, né? Então, tudo isso para dizer que o poder público tem várias maneiras de apoiar a produção cinematográfica brasileira, principalmente de documentário, que eu acho que é uma forma que o brasileiro, querendo ou não, está acostumado a ver de alguma maneira na televisão também, nem que seja um documentário mais jornalístico, né? A Globo tem muita tradição nisso também. Então, como você aproxima esse público, né? Não é só dando investimento ali nas produções, mas também levando a difusão, né? A gente tem que ter ali os dois pezinhos, porque senão não fica capenga da óbvio, estou falando da específica que eu saí agora de lá recentemente, mas a gente precisa lembrar que a gente não é só a SPCine, né? Então, a gente tem a Secretaria de Estado da Cultura, que estou batendo aqui na tecla porque precisa fazer. Aliás, tem mais dinheiro que a SPCine, né? Estadual, né? Tem mais dinheiro que o município, claro, arrecada bem mais. Então, que precisa fazer sua parte. A gente está falando aí de pessoas que provavelmente podem estar nos assistindo de outros estados, que têm suas secretarias de Estado, né, de cultura, ou ali as fundações que fazem esse trabalho. Então, como esses entes regionais podem e devem ajudar com que essa cinematografia brasileira, principalmente documentário, consiga ser fomentada. Em base, assim, em termos muito gerais, é isso, e depois eu fico aberto aí para responder as perguntas. Então, obrigado, Malu, pela fala. Malu tem uma experiência enorme aí, tem muito a contribuir, pode poder falar bem mais. Já fiquei pensando várias coisas aqui em cima do que ela falou. O circuito SPCine, a SPCine Play. Teve um edital da SPCine também para licenciar para TV Cultura. E eu gostei muito desse edital, que às vezes não se lançam muito editais de licenciamento, mas ele é muito bom tanto para o produtor ter sustentabilidade quanto para o público, né? Porque vai para a TV pública, que nem o FSA tinha uma linha de TVs públicas, e são filmes que já vão direto para o público, para todo mundo, né? Também a questão dos critérios de inclusão de raça e gênero nos cabeças de equipe.
A SPCine tem tido uma liderança, né, um pioneirismo aí na adoção desses critérios, e isso contribui muito para a diversidade em toda a equipe, né? Porque uma vez que os cabeças são mulheres, são pessoas negras, eles tendem a incluir mais pessoas com mais diversidade na equipe também, né? Isso tem sido testado e tem dado certo. Até porque, né, a gente costuma trabalhar muito com os amigos, né, na produção. A gente vai chamando quem a gente conhece e tal. Então, quando você tem diversidade nas principais funções, você acaba trazendo diversidade para o filme todo, né? Exato, a ideia Então, é sair um pouco da panelinha, né? De conhecer outras pessoas, né? Mas então, os primeiros pontos que eu coloquei aqui, convido de novo o pessoal que está acompanhando no YouTube para fazer comentários, que eu vou lançar aqui também. Inclusive, identifiquei a Gisele, aí, uma colega que está acompanhando. Mandar um abraço também para o Vitor Ribeiro, da ONG Witness, o pessoal do Fórum Fronteiras Cruzadas também. O Vitor Ribeiro organiza o Bombozilla, que traz o documentário como ferramenta de direitos audiovisuais. E também me pediram para passar a informação aqui que para inscrição para o certificado fazer no site da ECA também. Então, a gente vai seguir agora, passar a palavra para a Juliana, que é mais do lado da produção, outra interface aí das políticas é quem acessa, né? Então, Juliana Lira pode fazer sua apresentação. Antes eu vou fazer aqui peraí. Seguindo o script, Juliana Lira é produtora executiva, iniciou sua carreira na TV Manchete, passou a produzir eventos esportivos para a TV Pernambuco, na equipe de Luciano do Vale, assumiu direção de produção da Hispaniola Produções, responsável pelo reality show The Amazing Race, Corrida Milionária, da Disney. Foi coordenação de produção na TV CNT, dirigiu o projeto Carta de um Brasileiro, se associou a Mocho Produções, atuou na gestão de projetos e produção, respondendo pela direção de produção da série Elas. Agora ela abriu a Lira Filmes, produziu os filmes O Verde Está do Outro Lado e Roupa de Baixo, fez a direção de produção das séries Borboletas e Sereias e Comida é Arte, produtora de finalização do filme e série Saudade, abriu um braço da Lira para distribuição, lançou os filmes Saudade, O Verde Está do Outro Lado e Sif Parade, a convite da Tata Amaral, fez a produção da distribuição de Sequestro Relâmpago, é produtora executiva do filme O Circo Voltou, e esse ano lançou a série 3/4, o longa Lorna Washington, Faz Sol Lá Sim, e se prepara para lançar nos cinemas o longa Danças Negras, Luana Muniz, Filha da Lua e Menage. E, em paralelo com a produção, é administradora do Grupo Mulheres Audiovisual Brasil e conselheira da SPM. Experiência enorme aí da Juliana. Também pode contribuir bastante com o debate aí. Olá, gente, de novo, né? Eu quero aproveitar a fala da Malu, contar um pouquinho a minha história muito rapidamente, porque de produtora virar distribuidora, né? Só falando que o Daniel Pesseguin trabalhou na série Elas com a gente, foi aí que eu conheci, que foi a primeira coprodução da Turner, né? Do canal TCM, e foi muito importante com o artigo 39. E trazendo essa visão de produtora, e quando a gente tinha o conteúdo, quando a Lira nasceu com essa vontade de continuar produzindo e informando, comunicando, abrindo um leque, né? Porque a gente fica muito nessa bolha, quando a Josi fala, né, que era de uma cidade menor, que não conhecia o cinema, né? E não é só a Josi, né? A gente pensar que é a maioria, né? E nosso parque exibidor ainda é muito pequeno, e pensando nisso, a gente passou a produzir mais por conta da Ancine, das políticas públicas da Ancine, e aí tinha uma lacuna, que é a distribuição. A gente começou a sentir na pele, a Lira começou a sentir na pele com um documentário, e todas as vezes que eu sentava numa roda de conversa com outros produtores, era exatamente isso. Então, o Roberto Limba, que foi o grande entusiasta disso, disse, não, abre uma distribuidora, abre um braço, aí ele ainda como diretor da Ancine, eu disse, não, então, se é para abrir, quando você sair daí, você vem comigo, porque é isso, né? A gente precisa ter muitos braços, a produção não é uma coisa simples no Brasil, eu digo sempre que a gente, quando está virando uma indústria, vem alguém dar uma rasteira, você cai a ladeira abaixo, aí você volta de novo, então a gente está vivendo um momento de um desmonte,
a distribuidora ela começa quase no início do desmonte mesmo, né? Porque eu estou falando de 2018, né? Hoje a gente está recebendo ainda dinheiro da Ancine, que está parada, a Ancine está parada, que era esse lugar onde os pequenos produtores, distribuidores iam buscar. Então a gente ficou cada vez mais a gente fica, melhor dizendo, mais sem um lugar para buscar. E é muito interessante quando a Malu fala do Estado e quando fala da Ancine, porque a SPCine, sem dúvida, foi e é um lugar, foi um lugar de esperança o ano passado para o produtor aqui em São Paulo, né? Digo isso porque foi o que a gente contou, foi com que a gente conseguiu produzir ou desenvolver. Né? Claro que não atingiu todo mundo, até por conta da verba, mas se a gente tiver uma política pública mais engajada, como tem a SPCine em todos os estados, a gente, sem dúvida, vai conseguir produzir muito mais e dar voz. Porque quando a gente fala de documentário, quando a Malu falou, a gente fala primeiro para o público menor, que muitas vezes não tem acesso, quando é um produtor que vai e produz, ele não tem acesso a um circuito comercial. Isso, quando a Lira nasceu, era pensando nisso, tantos conteúdos bons que poderia estar numa sala de cinema, comunicando mais, levando a educação, porque eu acho que o conteúdo, o documentário, ele traz histórias, ele narra, ele educa. Né? Ele educa de várias outras maneiras, né? Do audiovisual, que é o maior poder, que eu digo que é o poder que a gente tem de mudar vidas, é o poder da comunicação. Então, pensando nesse aspecto, a distribuidora nasceu com essa vontade. E aí, vim muito feliz, o ano passado, o ano retrasado, em 2019, a SPCine abriu um edital de distribuição, que a gente tinha conhecido um filme que chama Danças Negras, que na época era um média-metragem, e assistindo lá numa exibição no Cine Sesc, tive muita vontade de transformar esse filme num longa, né? E levar esse filme, porque foi a primeira vez que eu entrei numa sala de cinema que eu era minoria enquanto mulher branca. Então eu disse, olha, eu preciso eu preciso ter esse filme na carta da Lira como distribuidora, eu preciso, e procurei o diretor e procurei a produtora para dizer, olha, como é que eu quero ajudar, eu quero, sabe, compartilhar com vocês minha experiência, e eu quero muito ter esse filme. Então a gente entrou como distribuidora, dando um suporte para transformar num longa, né? Porque Danças Negras precisa ser visto, né? E não só no circuito comercial, mas sim nas salas da SPCine, nos cineclubes. E pensando nisso, a gente conseguimos transformar num longa o filme, entramos no edital, né? Da SPCine e conseguimos ganhar, que é tudo muito difícil, gente, porque quando a gente pensa nesse lugar, nesse documentário que teve uma verba super pequenininha, na primeira direção desse diretor negro, direção de um longa-metragem, e com um tema que é chato, né? Porque a gente está falando uma coisa que aperta a nossa ferida, né? Mas eles são 54% e a gente precisa ouvi-los. Então, juntando tudo isso para levar para o cinema não é uma tarefa fácil. A gente era para ter lançado o ano passado, em maio do ano passado, pandemia, então a gente está no quarto pedido de prorrogação de prazo por conta disso, mas muito feliz porque nós temos 2 janelas pós-cinema já negociadas, uma já com contrato fechado, e isso porque isso, a política pública ela fomenta, ela traz esse lugar importante para o produtor e para o distribuidor. Porque se não tivesse esse dinheiro, esses 100 mil de distribuição, a gente não conseguiria lançar. Então, eu vou abrir aqui muito rapidamente, eu preparei uma apresentação, mas eu acho que eu vou pular um pouquinho essa apresentação e vou só mostrar aqui um pouco do que é o filme, trazendo aqui. É um filme de 72 minutos, a produtora é a Calacuta e a coprodutora é o Instituto Nação. Eu vou passar para o trailer, porque eu acho que é muito mais importante a gente assistir o que tem dele aqui e assistir um pouco do Danças Negras, só para sentir que vocês entenderam o que eu estou falando, que não é uma brincadeira. Eu estou falando uma coisa muito forte, que esse filme, deixa eu pegar aqui. Bom, eu tinha separado, gente, mas agora vai.
Nós não somos escravos, descendentes de escravos. Nós somos descendentes de seres humanos negros que foram escravizados. E a capoeira, ela já parte do zero para gingar. Então, já começa dançando, já é dança desde o primeiríssimo passo. Eu tinha que eliminar o meu quadril com esse filme, eu não posso eliminar o meu quadril. A técnica do balé clássico, aqui nessa instituição, era dado de uma forma que você tinha que esquecer o seu corpo, o seu braço. A especificidade do racismo brasileiro, da cultura brasileira, são as sutilezas, fingir que não tem problema, que não tem intenção, vai tudo para debaixo do tapete e assim a gente vai vivendo. Descolonizar, nesse sentido, significa levantar as barreiras que nos impedem de sermos seres humanos. A cultura africana não tinha muito espaço na escola de dança. Então vamos abrir essa conversa. Então essa conversa foi aberta na marra. Gente, e então, imagina, esse é o filme, eu falei, não é trailer, tá? É um teaser, ele tem um trailer inédito que a gente vai lançar muito perto, obrigada, Josi, muito perto do lançamento, e enfim, que a gente contava com maio, mas a gente não tem sala de cinema. Mas pensando ainda nesse lugar do documentário e pensando como trazer voz para as pessoas, e aí trazendo exatamente o que a Malu trouxe, que sem dúvida a comunidade LGBTQI+, ela também vai para documentário, porque não tem como produzir, porque é o mais barato, então a gente traz isso, mas mesmo sem ter como produzir, porque é mais barato, ainda tem um grande problema, que é a distribuição. Né? A distribuição continua sendo um problema, porque você faz o filme e você manda para quem? E como é que você trabalha isso? Porque distribuir não é uma ferramenta barata, mesmo que seja, a Josi sabe bem, mesmo que seja para um cineclube, porque você tem que preparar todo o enxoval desse filme, e não é uma coisa simples, e quando você trabalha com assessoria de imprensa, e claro, os festivais, eles trazem... Quando a Malu coloca aqui o Tudo Verdade, o DocSP é tão importante, sabe? Porque ele traz quase que um carimbo para aquilo, né? Porque além de você estar trazendo um tema importante, você ainda tem que ter um carimbo que é bom. Porque senão as pessoas não assistem e você não consegue chegar num grande público. Se você não tem um carimbo de um festival, muitas vezes você não consegue atingir. E aí a gente tem, o ano passado, a gente tem uma trilogia do Rian Córdova e do Leonardo Menezes, que é Lorna Washington, e com a pandemia a gente também teve que mudar um pouco esse planejamento de distribuição. A gente ia lançar um documentário, que era Lorna Washington sobrevivendo a pequenas perdas, supostas perdas, desculpa, e mudamos tudo, porque tinha pandemia, mas tinha que lançar o filme, e era importante a gente marcar ali, em junho, que tinha um filme para ser dito, para ser assistido, e para trazer esse pensamento e dividir esse conteúdo. Então, a gente, claro, sem dúvida, o Canal Brasil é um grande apoiador, né? Tanto como para o pequeno distribuidor, o produtor, enfim, mais do cinema brasileiro, e decidimos mudar a estratégia de Lorna Washington, e fomos para o Canal Brasil, direto para a VOD. Foi muito importante, porque ali a gente continua marcando, a gente continua fazendo um lançamento desse diretor,
no caso desses diretores, trazendo o tema e o respeito, porque a gente não pode esquecer que nós somos um país que mais mata a comunidade LGBTQI+. Então, a gente não pode esquecer disso e colocar um filme no ar, colocar o filme na TV, no VOD e no cinema, a gente trazer isso para a discussão e trazer essa preocupação, né? Então, pensando nisso, lançamos o ano passado Lorna, dos mesmos diretores, e lançaremos agora, que é Luana Muniz, Filha da Lua. E por que Luana Muniz, que foi o primeiro filme, não foi lançado? Porque a gente também está na Ancine, e fazemos parte daquele Prodecine que estava lá preso pelo Fundo Setorial, que ainda está, que agora que entrou em contratação. E o que eu trago isso é exatamente para falar que, gente, sem política pública, a gente não consegue lançar filme em circuito comercial. A gente não consegue, sabe? Porque é uma força gigante para realizar e tem uma força gigante para lançar. E não é uma coisa simples. Então, se você não tem esse apoio ou do município estadual ou federal, a gente não consegue lançar. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem uma pressão, acho que também da população, sabe? Eu acho que a gente está vivendo hoje eu digo que a gente está sempre muito, muito carneirinho, a gente está sempre segurando muito, acho que está na hora da gente dizer o chega, né? E pensando nisso, trazendo a gente agora, com essa resposta da Ancine, está andando a Ancine, e a gente vai lançar o Luana Muniz, Filha da Lua, que também já tem a sua segunda janela, que é com o Canal Brasil. E o que eu quero dizer é que quando a gente consegue produzir e consegue distribuir, a gente tem mercado que consome. Porque o Canal Brasil fechou com a gente o ano passado. Né? Eu acho que a Josi vai falar melhor que eu com relação a isso, por conta da plataforma, que é incrível, mas a gente tem esse lugar de consumo. Né? A gente tem esse lugar que, quando não consegue chegar cinema, chega cineclube, chega VOD, chega com uma plataforma como a Videocamp. Então, é preciso que a gente produza e distribua. Essa cadeia não pode parar. Né? Eu vou apresentar, Dani, você consegue subir aí ou mostrar? Eu acho que é melhor, sabe, para não ter nenhum problema. E também é um teaser, tá? Do Luana Muniz, Filha da Lua, que é um estudante travesti na Lapa, maravilhosa, que não está mais aqui com a gente. Você pode ir? A Lapa é uma grande miscigenação, é o centro de uma metrópole, que ali você encontra tudo. Se a Lapa tem uma Maria Padilha, essa Maria Padilha sou eu. Muito prazer. Para alguns, a Rainha da Lapa. Aquilo do respeito se conquista, ali na Lapa não tem quem não a respeite. A Luana tinha um brilho quase como um campo de força que atraía e repelia as pessoas. Para outros, marginal. Tá pensando que travesti é bagunça? E a travesti não leva desaforo para casa. A partir da hora que um homem bota uma saia, ele está para tudo. Se você já conhecia dos noticiários... Eu apresentei o Padre Fábio a ela. Ela disse para mim, posso tirar uma foto do Padre Fábio? Quando eu vi a foto, eu falei, opa, tem uma história aí, né? Ainda bem que vocês não sabem ler pensamento, né? É hora de vê-la mais de perto. Nós tínhamos uma amizade muito profunda, porque nós, desde criança, nos entendíamos como gay. Sou presidente de uma associação que fala de prevenção, de educação, de elegância. Quando eu entro no casarão, eu reconheço a história da Lapa de verdade. Você tinha o fascínio do Almodóvar, mas também você tinha quase que as náuseas do Fellini. Levantou muita bandeira para as outras travestis estar em cena. Era uma referência nacional. Respeite. A Luana era uma pessoa especial. Era, não é? Eu penso que a Luana representa genuinamente a história da travesti no Brasil. Luana Muniz, Filha da Lua.
Obrigada, Dani, se salvando. E, por fim, gente, falando ainda sobre distribuição e sobre política pública, esse ano não foi fácil, não está sendo fácil, o ano passado e esse, não só para a produção, a gente tem um país que tem 19 milhões de pessoas passando fome nesse momento, então, mas teve o auxílio emergencial, a de Blanc, né, que fez com que a gente conseguisse produzir, desenvolver, né, fez com que o mercado não parasse totalmente, né, e então a gente tinha uma ideia, uma proposta de fazer um curta, e a gente resolveu tirar leite de pedra, junto com Adilson Mendes, que é o diretor do filme do Diálogos com Rui Guerra, e entramos na Lei Aldir Blanc para produzir. E produzir um longa com 100 mil reais não é uma coisa tão simples, né? É quase que impossível, mas é um documentário e a gente não queria deixar de falar, não queria deixar que a pandemia atrapalhasse essa homenagem a ele faz 90 anos, ele está na ativa, né? Então, ele é essa resistência. Eu acho que a gente olha para o Rui Guerra e a gente também pensa nessa resistência que passou por tanta coisa, né? De cada queda, e que a gente vem... Sendo que esse filme, como tem quase que um selo Rui Guerra, né? Que você está falando sobre ele transforma... Ele é muito mais fácil, né? Porque a gente já começa a falar com o mercado internacional, porque a gente começa a falar... falar sobre distribuir, é mais fácil entrar em festival, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também quer que seja fácil para que a gente consiga levar ele até a comunidade, né? Para que aquele jovem produtor, aquele jovem, ele consiga também ouvir, né, e ver e ter como exemplo. Eu vou finalizando meu tempo aqui, porque eu estou com um tempo bem apertado, vou deixar para um outro momento passar o Rui Guerra, e vou passar minha fala para a Josi. Obrigada, e depois abertas as perguntas. Obrigado, Juliana. Desculpa a pressão aí para você, não deu tempo de passar o do Rui Guerra, que era bem interessante. Mas a gente vai ter que encerrar até 4h30 e a Josi ainda não falou, então eu vou convidar ela para falar. Eu também tinha separado os comentários aqui sobre esse calvário da produção, porque eu também passo por isso. E acho que a Aldir Blanc foi muito importante mesmo no cenário da pandemia, inclusive destacar que está rolando uma mobilização para prorrogar os prazos, né? Então, quem puder assinar, tem petição online, tem todo um movimento sendo feito aí para que se prorroguem os prazos, porque a pandemia não diminuiu e a gente não tem como entregar no prazo que era o fim desse mês, né? Mas agora passo a palavra para a Josi, para que ela possa fazer a apresentação. A Josi Campos é designer de formação, trabalhou com arquitetura de marca, produção de conteúdo, editorial e publicitário, e também como gerente de marketing em grandes empresas de comunicação. Em 2014, foi convidada para estruturar e coordenar o Videocamp, uma plataforma online que possibilita que filmes com potencial de impacto sejam exibidos e assistidos de forma gratuita e coletiva. A plataforma é uma iniciativa do Instituto Alana. Então, agora com você, Josi. Por favor, fique à vontade. Olá. Gente, foi abrir o microfone, vocês ouviram a minha filha me chamando? Tem 1 hora que ela está em silêncio. Só 1 minuto, meu amor. Boa tarde a todas e todos. É uma honra estar aqui do lado da Juliana, da Malu, enfim, que são mulheres que eu admiro muito. Acho que as duas fizeram uma abertura que é importantíssima. Eu acho que, eu gosto de reafirmar que todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, escolhas, elas são políticas. Acho que o trabalho que a Malu fez e ajudou a construir ali, né, dentro da SPCine é essencial, até como modelo, né, já que a gente sabe da força que a SPCine tem. Muitas saudades de Débora Nancini. A gente tem vivido momentos muito difíceis, sabemos, né, vou pular essa parte, já que o nosso tempo está curto. Bom, como o Giovanni apresentou, o Videocamp é uma ferramenta que possibilita que filmes com potencial de impacto sejam exibidos e assistidos de forma coletiva e gratuita. É uma iniciativa do Instituto Alana, e eu acho que um dos motivos de eu estar aqui é porque o Videocamp é uma iniciativa do Instituto Alana, né?
Então, eu não vou colocar uma apresentação, mas eu queria reafirmar uma coisa que é muito importante em relação à educação dentro do Instituto, né? Porque o Instituto, que é uma instituição do terceiro setor, né, uma organização da sociedade civil, ela tem uma plataforma de filmes, porque a gente acredita numa educação em direitos humanos. E uma educação em direitos humanos, ela é permanente, continuada e global, né? Eu vou tentar falar de uma maneira muito simples, mas quando a gente está falando de uma educação em direitos humanos, a gente não está falando apenas o que é essencial também de aprender o português e a matemática, mas a gente está falando de aprender a estar, a ser e a se reconhecer no mundo, né? E aí, neste lugar, a arte, ela é educadora, qualquer forma de arte é educadora, né? Por quê? Porque ela permite o exercício da alteridade, que é você se reconhecer no outro, né? Que é você entender quem é o outro para você conseguir entender quem é você. Então, eu acho que o cinema e a educação, eles são algo que nos fascinam muito, no qual a gente acredita muito, porque a gente sabe que a experiência do cinema, ela é muito mais do que uma sala escura com um filme incrível sendo visto por pessoas, né? A gente precisa olhar o que significa para cada uma daquelas pessoas que está assistindo essa experiência. Então, eu até vou deixar a palavra cinema um pouco de lado para falar de obras audiovisuais, né? Como é que a gente pode experimentar em ambientes educativos essas obras audiovisuais, né? Qual é a potência delas para a gente? Mas aí, eu tinha aqui uma apresentação, mas acho que Malu e Luana e Juliana trouxeram tantas coisas que eu queria só trazer algumas informações para a gente abrir para a conversa, que daí eu acho que o diálogo pode ser potente, que é o seguinte, o videocamp, ele não tem uma cadeia comercial, né? Então a gente não licencia no sentido de pagar pela licença dos filmes ali. Mas uma vez Fernanda Lomba, que toda vez que eu a vejo eu aprendo alguma coisa muito potente com ela, Fernanda Lomba de 54, tive a oportunidade de sentar numa mesa com ela alguns anos atrás, e ela disse, cara, eu do meu lugar, né, de mulher negra, fico pensando, como assim produzir, distribuir? Vocês estão falando de que lugar, entendeu? De que lugar é esse, né? Eu não consigo produzir, quanto mais distribuir. Acho que a gente tem que voltar a alguns momentos aqui. Eu acho que o cinema, ele tem uma coisa educadora também no mercado, né? Acho que isso é muito importante a gente lembrar disso, assim, muitas vezes em que a gente vai conversar. Em 2020... o videocamp, para quem não conhece, que opera assim, né? Os realizadores que podem, juridicamente, ou que podem, porque são muito donos de suas obras, né? Porque a gente tem dois tipos de públicos no videocamp. Aquele distribuidor que é grande e que pode decidir sobre a obra dele, e aquele que não consegue nem distribuir, né? Então, ele precisa ter um lugar para que as obras dele cheguem, né, para as pessoas. E a gente está falando aqui de pessoas com acesso à internet, tá? Então, assim, né? De que pessoas, novamente, nós estamos falando. Então, eu gosto sempre de pontuar isso. Mas em 2020 a gente teve um volume enorme de realizadores e de profissionais, né, que realizam festivais e mostras, festas, que saudades, mas que falavam, cara, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou sobreviver? Além de todo esse desmonte que está acontecendo, além de tudo isso que a gente está vivendo, como é que eu vou fazer o meu filme chegar? Eu não tenho recurso humano, eu não tenho recurso financeiro, quanto mais tecnológico, né? Então a gente abriu duas ações no videocamp, uma delas foi o Assista Agora, que alguns realizadores que também podiam, porque não tinham contratos ou porque eram muito donos de seus contratos, disponibilizar essas obras para serem vistas através de um play. A gente também teve uma outra, sem a necessidade de organizar uma sessão para pelo menos 5 pessoas, que é a origem do videocamp, que é um jeito que juridicamente a gente consegue fazer com que algumas obras possam estar ali de forma gratuita, né? Mas essa é uma conversa que me demanda muita política pública. Viva a política! Viva a política pública! A política pública tem que existir, gente. Né? Então, principalmente no mundo em que a gente está vivendo. A gente também teve mostras, a gente realizou 12 mostras ano passado, e eu tenho uma coisa que eu quis trazer agora, que não estava nem na minha apresentação, mas a gente teve mais de 400 filmes rodando novos, que não eram do videocamp anterior, tá? Pré-pandemia. Chegaram 400 obras no videocamp, 412, de junho a dezembro, tá?
Essas obras, elas ficavam por tempo determinado, ou sobre a função do Assista Agora, ou sobre a função do Mostras, né? Então, a gente recebeu muitas mostras. O que a gente olhou naquele momento, né? Quais são as mostras que a gente vai apoiar? Porque eu acho que tem uma coisa que tanto Malu e Juliana trouxeram, que é o seguinte, de que narrativas a gente está falando, né? Acho que isso é muito importante quando a gente está falando que a cultura ela é educadora. Que narrativa é essa? Quem está contando? Quem está falando? Quem está se reconhecendo, né? Então, eu queria dizer que dessas mostras a gente teve SAP, que é do Centro-Oeste, Nordeste Lab, Matapi, Diáspora, Olhar do Norte. A gente apoiou o Cabiria muito com a missão de descentralizar e de decomunizar esse olhar sobre uma narrativa que ela, assim, ela não tem que terminar, mas ela tem que abrir espaço para que haja pluralidade. Porque se a gente está falando de cinema e educação, de cultura e educação, a gente precisa possibilitar que narrativas diversas sejam contadas e acessadas, né? Então, eu tenho muita alegria em dizer, por exemplo, que a gente teve 400 obras, com 132 mil sessões realizadas, assistidas por 230 mil pessoas, porque as pessoas tinham que contar se elas viram sozinhas ou não, em 2.602 cidades do país. Essas cidades não estão só aqui, né, onde a gente acha que acaba o Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, um pouco ali da Bahia, sabe, o sul, né, assim. E para mim tem um número que eu acho muito importante, que é, inclusive, aquela pausa para propaganda, tem a Mostra Egbed Cinema Negro de Sergipe, que está começando agora no videocast. Assistam, façam esse favor a você, façam esse favor ao teu olhar, entendeu? Quem estiver nos assistindo. Assista cinema que não seja feito por quem está exatamente do seu lado, por quem você se reconhece exatamente ali. Busque outras narrativas para assistir. Mas tem uma coisa muito maluca que é, eu fico muito feliz com esse dado, que ainda assim os maiores acessos a esses festivais não centrados aqui na região sul-sudeste, eles foram de pessoas do sul e do sudeste. Ou seja, pela primeira vez a gente conseguiu possibilitar um intercâmbio de narrativa que não era produzida aqui, né, nesse lugar que a gente entende de onde sai tudo, mas que estava sendo visto por pessoas daqui. Isso é muito importante. E da mesma forma que a gente conseguiu fazer com que isso fosse assistido em 2.602 cidades, quando isso acontecia ali, né? Muito fechado, em poucos cinemas, em determinadas capitais, e enfim. Então, o que eu queria dizer é que eu acho que a gente precisa falar de cinema e educação, e assim, só com uma observação, o Videocamp não é distribuidor, tá? A gente gostaria muito, inclusive, de talvez não precisar nem existir, né? Se a gente não existisse, é porque a questão da distribuição estava um tanto resolvida, né? Porque a gente não está falando aqui de uma aquisição comercial, né? As pessoas estão fazendo essa escolha porque elas podem ou porque elas não podem, né? Então, assim, é muito difícil, assim. Então, eu acho que é muito importante a gente seguir olhando para a política pública, seguir olhando para a diversidade e entender na urgência em que a gente tem de trazer todas, todos e todos para essa conversa, seja na produção, na pré-produção, né, na formação, que é essencial, quem nós estamos formando, quem tem acesso à formação, quem são os futuros realizadores, né? Então, eu acho que eu fico muito feliz da gente ter aí um tempinho, alguns 20 minutos ainda, para a gente conversar sobre a potência que o cinema tem como ferramenta no que a gente acredita que é uma educação em direitos humanos, que é poder respeitar o outro e entender o outro. Acho que é isso. Beleza, obrigado, Josi, pela fala. É muito interessante a iniciativa do Videocamp. Tem bastante gente comentando aqui sobre isso no chat. Dando parabéns para vocês aí. Acho que cinema tem um lado pedagógico muito forte, né? Isso, no começo, talvez o Estado brasileiro tenha dado mais atenção para isso, talvez nos anos 30, 40, depois acho que ele assumiu esse lado mais industrial, né? De transformar o cinema numa indústria e acabou negligenciando um pouco esse aspecto mais educativo.
Vou passar algumas perguntas que chegaram aqui. O comentário da Rosimar. Acredito que, por hora, a pandemia e os cineclubes são ótimos espaços de conhecimento, senso crítico e reflexão. Não apenas para os cinéfilos, mas para um amplo público em geral, mas falta inclusão digital. Um comentário mais, né? E ela faz a pergunta. Gostaria de perguntar sobre as parcerias público-privadas para fomentar a produção documental. Ela é viável? Como se dá aí em São Paulo? Alguém se habilita para responder? Malu, Juliana, Josi? Acho que para a produtora aí responder, que enquanto público-privado no setor público, né, enfim, tem ali o próprio edital que não exclui qualquer tipo de outros mecanismos de financiamento. Eu já tentei fazer alguns editais que eram parceria público-privado, então 1 para 1, mas são um pouco mais... E era para documentário, inclusive. Eu e o Raul Pérez, na época, que era da comunicação da SPCine, a gente pensou em fazer uma série de um edital documental junto com alguma empresa, tipo Vice, alguma coisa do gênero. Mas tem ali alguns limitantes do poder público que atrapalham na hora de você fazer um edital nesse formato. Talvez seguir a produção e tentar o produtor por fora seja mais simples. Eu acho que a gente compõe um orçamento, né? Eu falando como produtor aqui também, a gente sempre compõe pensando em complementar, né, recursos públicos e recursos privados, mas quando se trata de recursos privados é muito difícil ter um recurso que a gente chama de dinheiro bom, dinheiro direto. As empresas estão muito habituadas a ter algum tipo de contrapartida, né, de ter um incentivo fiscal, né. Eu não tenho dificuldade em acessar as marcas, até fiz um curso oferecido pela SPCine também, que tratava um pouco dessa questão aí, mas até porque quando a gente fala, documentário, né? Por que a marca vai colocar dinheiro no documentário se ela pode colocar no Big Brother, né? Então é uma concorrência desleal até, né? Acho que por isso que tem tanta dependência, né, dos editais, do dinheiro público. Eu acho que falta um pouco Só concluindo, eu acho que falta também um pouco da visão e da educação desse publicitário ou desse empresário nessa formação desse futuro, né? Nessa formação desses jovens. Então, tem uma parte institucional, né? Não só de marketing, verbo de marketing, mas pensando também na parte institucional. Mas é muito difícil que uma marca vá lá e coloque dinheiro no documentário. Não, mesmo no cinema nacional, sem dúvida, o documentário passa por essa, mas eu acho que ainda tem um longo caminho para a educação desse público, empresários. Tem uma pergunta que chegou do Diego Gomes aqui, ele perguntou mais diretamente para a Malu. Malu, por que não ampliar o circuito SPCine, já que me pareceu claro na sua fala que investiga em festivais e mostras, quando a maioria deles não deixam semente, prevalecendo evento, festival, mostra. É isso mesmo. Estou lendo aqui, não entendi o final. É importante, eu não sei se de repente minha fala ficou confusa, mas quero reforçar a importância em investir em eventos e mostras. É extremamente importante, como a própria Juliana falou, também aquele selinho que dá ali para os projetos uma legitimação, mas mais do que isso, né? Também, né, para a difusão é super importante, porque muitas vezes são produções que não vão encontrar ali uma sala de exibição, talvez possam ir direto ali para um canal de TV ou para uma plataforma de streaming, enfim, o público nem fica sabendo, ou outros nem conseguem isso. E é uma curadoria sempre muito fina. Bom, é tudo verdade que está aí, a curadoria é incrível, né? Não tenho o que dizer da curadoria do É Tudo Verdade. Então, é muito importante mesmo, assim, tanto entes assim, municipais, estaduais e federais,
investirem em eventos de mostra, de festivais, de eventos de mercado, seminários, é extremamente importante, porque aí esses outros são mais setor, né? E aí também é importantíssimo para todo mundo se conhecer, rodar, fazer negócio. Agora, voltando no circuito mesmo. Vontade tem, assim, não é que falta vontade política, muito pelo contrário. E aí, eu estou falando, né, eu participei tanto do governo PT quanto do governo PSDB. Existe vontade política, falta muitas vezes o recurso. É muito caro, né, porque um cinema, a gente está falando de um cinema que tem os mesmos equipamentos de um cinema Cinemark, o mesmo projetor, o sistema de som, uma tela muito boa. Então, tem todo ali, tem uma empresa que faz a operação, né? Não tem como a SPCine se fazer a operação, a gente faz a licitação para ter um operador. Então, é um custo alto, né, por ano, é um custo bastante alto por ano, e aí pensa que equipamento quebra, tem de ter toda a manutenção, esse equipamento que está aí já tem 5 anos, né, daqui uns 2 anos isso vai começar a dar mais problema, provavelmente vai ter que mudar, com quais valores, né, então... vontade política tem, é sempre difícil depois achar o dinheiro, porque a gente está falando de alguns milhões de reais para manter ele de pé anualmente e muitos milhões de reais para formar o circuito, né? Para comprar todos os equipamentos e fazer toda a operação ali, colocar a casa de pé. Então, é por isso que até agora não saiu. É uma questão de custo mesmo. Tá certo, Malu, obrigado pelo comentário. Tem outro comentário da Rosemary aqui sobre o Videocamp. Ela dá parabéns pela plataforma, fala que é rica, diversa, inclusiva, transformadora, que ela acabou de conhecer e já ficou encantada. E ela sugere também que vocês aumentem o espectro para toda a América Latina e Caribe. Pode comentar, Júlia? Existe esse plano de expansão? Rosemary, obrigada pelo comentário. A gente fica muito feliz quando as pessoas reconhecem, assim, né? A gente já atua, na verdade, a plataforma existe em 3 línguas, inglês, português e espanhol. Ela pode ser acessada de qualquer lugar, mas, obviamente, depende muito do contrato, né? Então, tentando explicar muito rapidamente, assim, o dono do filme, ele tem contratos. Às vezes de onde vem o recurso dele, ele tem que entregar contrapartidas. Essas contrapartidas, às vezes, dizem em que formato ele pode lançar, quando ele pode lançar, por quanto tempo isso tem que ficar exclusivamente num lugar ou no outro. Estou fazendo aqui bem rápido, tá, gente? Então, muitas vezes, os filmes que estão lá, eles têm restrições. Eles podem ir em determinados estados ou cidades e não podem fora do país, ou o filme não tem legenda, né, em outra língua para poder expandir. E assim, por exemplo, acessibilidade. Gente, recurso de acessibilidade é uma coisa assim urgente também, né? Porque quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando para todas, todos e todos. Então, assim, 1 em cada 7 pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência. Quantos filmes a gente tem com recurso de acessibilidade disponíveis facilmente, né? Agora a gente tem plataformas dedicadas a isso, mas assim, cada legenda, eu acho que isso que a Malu traz, a gente tem que pensar, né? O custo total, ele é alto, mas ele não é absurdo pensando no poder da cultura. Então, eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado quando a gente fala é muito caro quando as decisões maiores são tomadas com outra intenção que não a de educação e cultura, que andam tão juntas, né? Porque é possível, né? Se a gente tivesse ali objetivos maiores distintos, e aí eu estou falando da importância de novo, porque política pública é importante, porque a gente tem que calibrar esses objetivos, né? Para poder definir quanto vai para a cultura, quanto vai para a educação, quanto vai para a saúde e tudo mais. Então, assim, ainda assim, voltando para a gente mesmo, é tudo muito caro, colocar legenda é caro. Então, assim, o Videocamp está em outros territórios, mas isso depende muito de contrato e questões jurídicas que amarram obras, né? Até por isso que a gente não pode, por exemplo, não é todo filme que pode estar no Videocamp. E não é porque o diretor não quer, gente, não pode, porque às vezes tem um monte de leis
que dificultam isso, ou ele pode daqui a um tempo, não imediatamente, enfim. Então, é uma conversa bastante delicada, assim, mas obrigada pelo comentário. Beleza, tem mais um comentário aqui dos Saudáveis Subversivos. Diz que a atuação do videocamp impacta de forma rica e positiva nos nossos momentos de acesso a filmes tão fortes, exibidos com a facilitação de vocês em nossos cineclubes, dispersos numa rede muito diversa. E agora também nas nossas casas, né, por causa da pandemia do Covid. E agradece também pela força por projetos como a mostra EGBE, Mostra de Cinema Negro de Sergipe. EGBE, Mostra de Cinema Negro de Sergipe, que está disponível na plataforma. Fica até o dia 16 de abril, hein, só, gente. Tem mais gente dando parabéns aqui, Maria Nilda. O Evandro Nicolau queria perguntar algo mais específico sobre Aldir Blanc e a presença nos apoios do slogan Pátria Amada Brasil, esse universo de perseguição total às artes e aos produtores, ou seja, quem produz arte e cultura ou mesmo educação é marginal no país do gado do Bozo, do Bolsonaro. Convoca a revolta de classe. Giovanni, eu vou livrar a Ju e a Malu de dizerem sobre isso, mas eu vou só colocar uma coisa aqui muito importante. Assim, eu respeito muito o que o Evandro está trazendo, eu acho muito importante os posicionamentos, mas existem algumas coisas que são regras, né? Quando você tem um dinheiro e ele vem, né, de um fundo público, você precisa registrar que ele vem desse fundo público, ainda que você use isso futuramente com outro objetivo, né? Mas, enfim, são regras que não dá. Se é a Especine, se é o videocamp, a marca é obrigatoriedade, não tem. Inclusive, tem processos para liberar o dinheiro de aprovação disso. Então, né, eu acho que a gente tem, sim, que ficar atento a isso e se juntar como classe, né, para lutar por políticas públicas que realmente interessem a todos. Mas governos vão mudar. E essas regras a gente não vai poder quebrar, né? Porque são regras demais sendo quebradas e algumas delas precisam seguir, ainda que isso pareça um pouco controverso, assim. Acho que é parte do processo democrático também, né? Quando a gente faz um filme com um determinado governo, a gente está validando esse governo, né? Se a gente acessa recursos da Aldir Blanc, a gente está dizendo que esse governo é legítimo, que a gente vive numa democracia, e acho que faz parte, né? Talvez a gente esteja precisando radicalizar a nossa democracia, deixar ela mais forte, mais diversa, mas é parte desse processo aí, ter esse slogan é parte da democracia mesmo, eu acho. Eu acho que tem como hackear também, né? É isso, eu participei agora de uma mesa, essa semana mesmo, semana passada, que foi feito com dinheiro da Aldir Blanc, assim, foi essa semana. Todo mundo meteu pau no governo Bolsonaro. Também. Então, sabe? Mas então, acho que tem um pouco disso. Eu também, né? Participei semana passada, exatamente o que é isso. Assim, coloca, mas a gente tem o poder. Felizmente. É o processo democrático. É o processo democrático, mas esse dinheiro que vem desse governo Pátria Amada ou Armada Brasil. Vem desse lugar aí, mas está nos dando o direito de falar nessa democracia. Eu concordo plenamente. Beleza. Solange Cavalcante aqui perguntou por que o orçamento do audiovisual é tão inflacionado. Pergunto, pois vocês falam em educação. Sobre educação, no que diz respeito às cifras, na educação que defendo, muito professor não passa dos R$1.000. Ela está dizendo... Acho que falta... Não sei, vou deixar para o pessoal comentar aqui, por favor. Ju, você quer começar? Eu acho que... Não, pode começar, Ju. A questão da educação, do ser inflacionado, assim, eu não entendo, não é inflacionado, tá? A educação ganha muito mal, isso é um fato. A educação precisa ser melhor remunerada, principalmente quando a gente tem os professores agora em home office, né, trabalhando em casa com um monte de criança. Eu sempre penso nesse professor ou nessa professora também com os filhos tendo aula. E como é que faz quando tem só um computador? Eu acho que a gente entra num lugar que a educação ela é muito mal paga, a educação ela não é valorizada, né? E o audiovisual ele não é
a gente ganha muito mal e a gente trabalha muito. Tá? Existe um glamour, um fascínio, uma coisa que tem esse glamour da gente, né, de 18 horas de trabalho, e muitas vezes, quando eu entrei no cinema, eu ouvi uma coisa que para mim marcou muito. Ou você não come porque você não tem dinheiro, ou você não come porque você está trabalhando e não consegue parar para... Foi uma coisa que quem me disse, uma pessoa da antiga, né? Tá a professora Gisele aqui nessa mesa que com certeza já passou por muitos momentos mais complicados. Mas, enfim, eu acho que não é inflacionado, superinflacionado, e também que acho que a educação merece ser mais valorizada. Josi, complemente aqui. Não, eu acho que o que a Solange traz é muito importante, assim, mas eu acho que é esse o lugar que a gente tem que olhar, né? Eu acho que a educação é muito mal remunerada, reconhecida, suportada nesse país. Ela é sucateada, até porque a gente sabe que é via educação e cultura que você domina um povo, né? Seja para que lado for, assim, né? Por meio da educação e cultura que você diz ali, e pela saúde, obviamente. Mas eu acho que falta nesse país um reconhecimento, mas acho muito importante a gente até, talvez, aproximar mais ainda, né, as realidades de cinema e educação, porque o cinema ou qualquer manifestação artística, ele é também uma forma educadora. E a gente precisa separar um pouco do que são aqueles 5 grandes diretores milionários que a gente conheceu com quem está produzindo audiovisual, né? Não é o diretor, né? Quem é o cara da elétrica? Quem é o cara da marmita? Quem é o motorista? Quem é a técnica? Quem é que faz o cinema acontecer? Quem são aquelas 150 pessoas que ficam atrás da câmera e não só tem seu nome no crédito, naquele momento em que todo mundo já desligou, que fazem o cinema acontecer, né? Essas pessoas são muito mal remuneradas. E sim, é caro produzir cinema. E no Brasil ainda a gente tem... É caro num país em que a gente tem 117 milhões de pessoas em risco alimentar. É muito caro produzir cinema quando você olha para esse outro número, né? Quando você vê pessoas passando fome no país que já saiu uma vez da vida, já saiu do mapa da fome. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas comparações e entender o que precisa ser, o que precisa seguir e ser mais valorizado e não tirar um pouco do que a gente tem em alguns lugares, assim, né? E acompanhar o orçamento da saúde, da educação, pressionar Senado, pressionar, né? E fazer aquilo que nos cabe como corpos políticos, assim. Eu quero só aproveitar o gancho aí da Josi, e aí eu quero só complementar o que a Josi disse, e estou vendo aqui um novo comentário do Diogo sobre a questão do circuito, né? De ser uma questão financeira e não de política pública. A não expansão do circuito. E acho que são coisas que não são excludentes, em hipótese alguma. Quando a Josi fala de acompanhar o orçamento, a gente tem que pensar que o orçamento é uma coisa finita. Não o município não cria o dinheiro, o Estado não cria o dinheiro, né? Ele não vai lá e imprime papel. Ele é a partir da arrecadação do município, então via os impostos que são ali devidos, ou o Estado, ou o próprio ente federal, como que isso vai ser dividido. Claro que uma coisa que pode ser questionada é o dinheiro que vai para a Secretaria de Cultura, que é quem repassa o dinheiro para a Especine, poxa, é menor do que o dinheiro que vai para de outra secretaria. Isso sim, eu acho que precisa ser dialogado e, de fato, existe uma subcomissão e existe a Comissão de Cultura da Câmara de São Paulo, só para entender como que é feito o orçamento, é feita uma peça orçamentária pelo Executivo, ou seja, né, prefeitos, secretários, isso vai para a Câmara e é votado pelos vereadores. Então, ali existe uma pressão nos próprios vereadores do que vai aumentar, o que vai diminuir. Eu acho que está ali, né? Mas uma coisa que, tendo trabalhado muitos anos na política pública e que eu vejo sempre com muito cuidado, é fazer políticas que consigam ter continuidade. Comprar as coisas quando você está no poder público, quando você é de administração direta, ou no caso da Especine indireta, que é um pouco mais fácil, ainda é muito difícil, justamente por toda a legislação.
não é simples eu trocar, principalmente uma secretaria, trocar, por exemplo, os computadores. Quebrou o computador. Na secretaria, as pessoas têm um computador ali sei lá, de mais de 10 anos atrás, porque não é uma coisa simples, não tem orçamento. Então, imagine o que é ter uma sala de cinema em que você tem um projetor que é igual o do Cinemark, só que de 6 anos atrás. O Cinemark já não tem o mesmo projetor, tem outro, tem mais novo. Eu acho que a gente precisa também ter um pouco de responsabilidade nesse sentido, porque eu vejo muitas coisas na política pública que, não, a gente vai... E eu estou falando porque eu coordenava a implementação de um laboratório de inovação, e olhando para... Hoje em dia eu falo, ainda bem que ele não conseguiu ser implementado, porque iam ser gastos 7 milhões de reais para comprar uma quantidade bizarra de equipamento, que eram coisas muito sensíveis, que hoje em dia, da onde ia sair esse orçamento? Pensando que a gente está, por exemplo, num ano de crise, em que a arrecadação vai ser menor, como que fica isso? Quando a gente tem escassez, precisa ter escolha. E onde você coloca o dinheiro? Por exemplo, isso é lei. Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, 30% do orçamento municipal vão para essas duas secretarias, e elas não precisam retornar o dinheiro para o Tesouro, como as outras fazem no final do ano, elas gastam. Tem um dinheiro que precisa ser gasto, por exemplo, da educação, especificamente com a educação. Não pode ser gasto com qualquer outra coisa. Por exemplo, não poderia ser gasto com circuito. O que essa gestão, na presidência da Laís Bodansky conseguiu foi que a educação começasse a pagar pelo circuito que estava na Secretaria de Educação, nos CELS. Pois bem, só que ao mesmo tempo, esse dinheiro que é da cultura, ele também precisa ser dividido com ações que são da cultura, que são feitas na educação. Então, como que você divide esse bolo? Então, só lembrando que, de fato, tinha uma vontade do Haddad de aumentar, de fazer mais salas, e tinha uma vontade do Bruno Covas também, naquele momento. Só que quando você vai dividir o bolo, aí sim, evidentemente, entram prioridades de, eu vou gastar mais dinheiro para manter um circuito que eu não tenho problema nenhum de dizer quanto custa um circuito, porque isso é público, ele custa 5 milhões anualmente. Só a operação do circuito custa 5 milhões anualmente. Eu não estou falando de licenciamento de filme, eu não estou falando de manutenção, então imagine, é muito dinheiro. A gente está falando em torno de 6 milhões e meio por ano. É mais dinheiro do que tem para fomento da SPCine, do que custa o circuito. Vocês entendem? Então, tem uma questão aí de como pressionar os vereadores para que esse orçamento, quando for feito, essa peça chegue na Câmara, ela mude. Como pressionar os vereadores para que o dinheiro que é colocado na Secretaria de Cultura seja outro, seja maior. Mas isso, a Soninha, na subcomissão de cultura, a gente participou uma vez e ela disse, e ela tem razão também, a Soninha, que era vereadora, ela falou, gente, tá, tudo bem, vamos colocar mais dinheiro na cultura. Mas pensa que se a gente for colocar mais dinheiro na cultura, a gente vai descobrir outro lugar. E da onde que vai descobrir? O que vai deixar de ter? Pode ser que seja uma subvenção ali para passagem, que esperamos que não. Mas pode ser, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, que cuida dos parques, que já está numa situação lamentável, que muitos não têm nem como manter. Eu me lembro que a Chácara do Jockey teve uma época no governo Haddad que precisava pedir para a subprefeitura e cortar a grama porque não tinha dinheiro. Ou seja, é um estica daqui, puxa dali, que também precisa ser levado em conta. E isso eu acho que é muito uma pressão nos vereadores e entender, de fato, e acompanhar mesmo como é feito o orçamento, acompanhar diário oficial, que não é uma coisa simples, evidentemente, cada um tem a sua vida, o seu cotidiano, mas pensar que a vontade política também está muito imbricada no dia a dia da política pública como um todo, E isso tem a ver com arrecadação, enfim, tem várias coisas, só para, acho que, deixar um pouco mais claro esse desenho. Beleza, Malu. A gente vai chegando no horário de encerramento aqui. Vou ler uns comentários finais. O Fernando Leão comentou aqui que Aldir Blanc só saiu por causa da oposição, que se dependesse dos gestores que estão aí, até parece que viria algo, Faz essa crítica.
Tem bastante gente elogiando o Videocamp ainda, um parceiro muito potente e estratégico, diz a Rosana Gesteira, para produção independente e distribuição de impacto para documentários. O Tomás Pedro comenta que dá parabéns ao Videocamp, diz que fez um filme junto com os indígenas Calapalo do Xingu, que ficou disponível na plataforma, e que ele realizou uma pequena amostra na aldeia, a partir do Videocamp. Rosimai comenta, só pensando junto com a Mariana Leite, com todos é preciso dizer, legendar filme dublado. O cinema audiovisual pode ser julgado como caro, mas uma boa educação não tem preço, tem afeto olhar. Thomas Pedro também faz um registro de que a Lei Aldir Blanc é resultado de uma luta de várias pessoas, inclusive do Cello Turino, nosso colega no Universitas USP, e não é mérito desse governo nefasto. Agora, eu encerro aqui, convido as convidadas aqui da mesa. Para mim foi uma honra participar, um debate muito bom com vocês aí, uma atuação maravilhosa de vocês no setor audiovisual. Espero que a gente se encontre mais vezes. E deixo aqui um espaço para vocês dizerem uma palavra final de encerramento. Vou puxar o gancho aqui da Aldir Blanc, aproveitar que a gente falou tanto de política pública. Política pública precisa ser de Estado e não de governo. Concordo, realmente, total, e precisa ter continuidade. Exatamente, porque ela é de Estado, ela não é de governo, ela não é de gestão. Queria muito que esse desgoverno que está aí entendesse isso, mas também é uma política deles justamente de querer fazer todo o desmonte, né? Óbvio. Então, sempre lutem pela política pública e lutar mesmo, ir atrás de vereador, de deputado, de senador, para que isso não morra. Essa é o final. Quero também encerrar fazendo as palavras de Malu as minhas, porque é exatamente o que eu acredito. Eu acho que quando a gente for votar, né, na próxima eleição, pensar quem foi o deputado que nós elegemos, vereador, e pensar onde é que está, o que ele está fazendo e onde é que está esse orçamento, né? Quando a gente fala de orçamento da educação e orçamento da cultura, pensar nesse desmanche que está sendo feito e na saúde. E quero agradecer e pedir para as pessoas que conseguirem contribuir, colaborar com alguma ONG, com algum movimento do Brasil Sem Fome, sabe? A gente está passando por uma situação muito difícil no Brasil, voltamos a ter esse número tão triste que a gente já tinha saído dele, voltamos a ter. Eu acho que é importante que a gente participe em algum lugar, procura na sua comunidade ou em algum site, contribuir com R$10, 50, assim, o que der. Eu acho que a gente agora precisa tirar o povo também da fome e deixar que não só morra de Covid, porque a gente está morrendo de Covid e fome, né? Mas obrigada, gente, enfim, todo mundo que assistiu, e a professora Gisele, ao Daniel, ao Giovanni, essa mesa linda da Josi e da Malu, foi uma honra. Bom, agradecer o convite, foi um prazer poder trocar com vocês. Como bem a Juliana disse, estamos num momento difícil. Se puder, fique em casa. Se tiver que sair, use máscara. E máscara é para tampar nariz e boca. A gente ainda precisa falar coisas muito básicas. Pense no seu voto sempre. Depois que votar, pressione. A gente precisa manter política pública. Educação e cultura são o que fazem um país para frente. Um povo educado e com cultura é um povo mais feliz, é um povo mais saudável, é um povo mais crítico, é um povo com mais escolhas e é um povo que pode seguir dentro do que a gente acredita que é a democracia em informação, né? A professora Gisele que disse mais cedo para a gente, a nossa democracia está em informação, e para que ela continue em informação a gente precisa ter acesso ao básico, porque é direito universal. Obrigada, gente, foi um prazer estar com vocês. Daniel, você não vai encerrar, meu amor? Eu gostei Sim. muito, eu vou falar uma frase, achei o máximo essa mesa, tão oportuna e tão feminina, quer dizer, todo um movimento que está partindo das mulheres. Adorei, foi perfeito. Eu acho que o público deve ter gostado muito, porque é todo um futuro do cinema que está em questão. Parabéns, viu? Adorei. Fala, Eu também vou falar as palavras finais, agradecer a essas guerreiras aí que estão na vanguarda do audiovisual.
à professora Gisele, que constituiu esse espaço de debate na universidade, e ao colega Giovanni também, e lembrar ao público que a gente começou o terceiro Fórum Cinemática com essa mesa de abertura, que traz uma dimensão bastante abrangente do que é produzir cinema. Normalmente a gente fala apenas da produção do cinema, mas não dá conta dessa distribuição, das políticas públicas, de formatos inovadores, como a Videocamp está trazendo aí, acho que abrange a questão da convergência das novas mídias e tudo mais. Mas agora, às 17 horas, teremos o professor Steven Chaviro, que vai discutir a ontologia das imagens pós-cinemáticas, aí vai ser um debate interessante, com tradução, e mediação da professora Mônica Guimarães Teixeira do Amaral. E a nossa programação continua amanhã também, com vários pesquisadores trazendo videoclipes, um projeto do Arnaldo Batista, o homenagem a Arnaldo Batista 72, com o professor Itamar Vidal, o Maurício Cardoso, Ivan Davi, Jodeli Lacher, e no dia 15 também teremos uma programação muito interessante com produtores indígenas e de cinema indígena, Tadeu Django, o Divino, Chavante, a Emília Toptiro também, e o professor Edson Oliveira na mediação, com a participação do professor Arthur Matucci, e finalização com a professora Selma Encara. Então, vão ter 3 dias de debate que acho que vai abrir diálogos e trazer ideias para esse momento inovador. Então, agradecer demais essa mesa de abertura, Juliana Lira, Malu Andrade, Josi Campos. Acho que foi sensacional essa abertura. Muito obrigado.